Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui Rogério, é um prazer voltar a falar com vocês, que o Criador abençoe você e sua casa, toda a sua família, abra sua mente para o discernimento. Eu tenho aqui a presença da minha esposa Mariane. Shalom, sejam bem-vindos a mais um estudo. O Criador vos abençoe. Esse é um assunto espiritual, não é um trabalho comum de escola. Estou dizendo isso porque pode ter algum aluno, né, que abriu o vídeo e os vídeos escolares estão lá na parte da educação. Esse aqui vai para a playlist espiritual do canal. Eu espero que você entenda isso. Caso você queira ver o vídeo, eu aconselho você a pedir primeiro para os seus pais assistirem, tá certo? Esse é um conselho que eu estou te dando, justamente porque nosso objetivo aqui não é formar a opinião de ninguém. Eu não sou pastor, nós não temos igreja, nós não temos um grupo, nem denominação nenhuma. Simplesmente eu sou professor. Na época de o que o pessoal chama de Cristo hoje, nós chamamos de Yahushua, os rabinos ensinavam a sociedade. E hoje nós temos esse tipo de trabalho também dentro do canal Sobrevivência. Tanto é que você vai ver os meus assuntos de escola e lá você não vai encontrar explicações dentro do âmbito escolar que venham ofender a religião de ninguém, justamente porque esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é trazer informação e hoje nós vamos falar sobre assunto espiritual, certo? Então, segue o assunto. As religiões ensinam o que está escrito na Bíblia? Será que as religiões ensinam? Como é que você sabe? Bom, fomos espírita, fomos evangélicos e fomos católicos. O que a Escritura ensina a respeito de tudo isso? Você ensina o que está escrito na Bíblia ou costumes e tradições que não são bíblicas? Como é que você sabe? A Bíblia explica. A Bíblia fala por si mesmo, correto? Agora, como que nós vamos saber se o que o pessoal ensina está dentro da Escritura? É óbvio, é só ler a Escritura. É muito simples. Para nossa alegria, hoje de manhã nós recebemos a informação de uma irmã que a pastora da igreja dela disse assim: olha, leia a Bíblia, vocês devem fazer um estudo bíblico para aprender o que está escrito. E ela entrou em contato conosco pelo canal. O Criador seja louvado pela sua família, irmã, irmão. Nós não queremos aqui citar o nome de ninguém para não deixar de esquecer o nome de ninguém também, para não expor as pessoas. Mas que bênção que essa pastora recebeu e passou para os demais membros da sua denominação. E a pessoa que entrou em contato conosco disse assim: ó, comecei a ler a Bíblia e percebi algumas coisas diferentes lá. E nós estamos juntos na jornada do aprendizado dentro da Escritura, correto? Nós temos alguns amigos, algumas pessoas inscritas que nós estamos orando por vocês, viu? Nós não nos esquecemos de vocês. O Apocalipse capítulo 6, ele está no forno, está quase saindo. Eu confesso a vocês que ver cada detalhe de tradução das palavras e dos versos tem sido vagaroso, mas nós estamos vendo. Os 7 selos está quase pronto. Eu poderia dizer que está praticamente pronto para colocar para vocês na sequência do Apocalipse. Mas hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui e eu espero que você seja é, é, como que eu posso te dizer? Eu ia usar uma palavra que não daria certo aqui, mas eu espero que você seja abençoado. Essa seria a palavra. Você e sua casa, com o vídeo que nós vamos ver aqui agora, correto? O que você irá ver nesse vídeo? Se o que disse Moisés, Paulo e Yahushua, Jesus, né, que o pessoal chama de Jesus hoje, estão em conformidade, será que os três estavam em conformidade dentro da Escritura? Ou será que um falou de um jeito, o outro de outro? Se o que está sendo, aliás, se o que está escrito na Bíblia está em conformidade com o que os líderes religiosos ensinam, será que está? Tudo? Ou parte, ou só o que convém, ou ensinam tradicionalismo? Nós não queremos denegrir a imagem de nenhuma denominação. Nós não formamos opinião, nós trazemos informação. Alguns erros de tradução que confundem a compreensão do que realmente foi escrito. Será que Paulo, ele diz realmente lá em
No livro, por exemplo, de Coríntios 2, Coríntios 5, Coríntios 11, nós já temos um vídeo no canal sobre isso. Será que Paulo, ele fala que nós não precisamos da lei, de guardar a lei? Será que o pessoal chama de Jesus por aí, será que ele aboliu no madeiro a lei? O que é a lei? Nós vamos ver nesse vídeo. Será que ele aboliu? Será que a lei era só para os israelitas, aquele povo que foi retirado do Egito? Será que era só para eles? Se era só para eles, por que Paulo comenta? Por que o mestre ungido, o cordeiro que tira o pecado do mundo, vamos colocar assim para ficar comum para todos, será que se fosse só para aquele povo, ele não teria cumprido a parte que cabia a ele? Vamos ver nesse vídeo. A Mariane vai ler para nós aqui as palavras de Moisés segundo a Bíblia. São palavras de Moisés. Primeiro nós vamos ver palavras de Moisés, depois nós vamos ver palavras do próprio Cordeiro, né, o Yahushua. Depois nós vamos ver as palavras referentes a Paulo, a respeito de assuntos polêmicos na Bíblia, sábado, lei, come isso, come aquilo, não come, pode fazer, não pode fazer, estamos debaixo da graça. O que é graça? Estamos debaixo desse negócio aí ou não? Né? Nós vamos falar nesse vídeo. E também eu vou colocar aqui os comentários mais famosos dos líderes religiosos, como por exemplo, nós estamos debaixo da graça. A lei foi para aquele povo. Nós vamos falar sobre tudo isso. A Mariane vai ler para a gente Êxodo 13, verso 12. Falou mais o Criador a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Criador que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Criador. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, guardando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Criador o céu e a terra, e ao 7º dia cessou de trabalhar e deu-se repouso. Nós estamos falando aqui do Criador, não é de outro. É o mesmo que em toda a sua sabedoria, ontem, hoje e sempre é o mesmo. É óbvio. Eu vou usar a palavra Deus aqui para você me entender. Se ele não é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não é Deus. Correto? Então, invariavelmente, independente da minha ou a sua opinião, que no quesito bíblico aqui ela não importa, porque o que está escrito, ele é o mesmo. A escritura toda fala que ele não muda, certo? Então ele é o mesmo e nós temos que respeitar isso. Não tem o que discutir aqui. A ordem, uma das ordens ditas do Criador para Moisés transmitir ao seu povo foi essa. Um dos mandamentos da lei está lá dentro da Torá, correto? É um dos. E ele disse, e ele foi enfático: quem não guardar vai morrer. Ah, mas isso é para o povo dele. É lógico, eu não discuto com você, eu não discordo de você. Eu também acredito que foi para o povo dele, tá certo? Mas nós vamos ver se nós fazemos parte desse povo ou não. É isso que nós vamos ver, isso que nós vamos falar aqui, tá certo? Vamos seguir para o próximo, então. Sobre esse assunto é a opinião. Sobre uma parte da lei é a opinião de Moisés. Ele falou, ele escreveu, acreditamos assim, e está lá no livro de Êxodo. E na Torá toda, nos 5 primeiros livros todos sobre esse assunto. Vamos dizer, Jesus, Yahushua, o que ele falou sobre a lei? Mateus 5,17. Não suponhais que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não os vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, nenhum jota ou um tio de modo nenhum passará para longe da lei, até que tudo seja cumprido. Quem quer, pois, que viole um desses mandamentos, o menor, e assim ensine aos homens, será chamado menor no reinar dos céus.
Mas quem quer que os cumpra e ensine, este será chamado grande no reinar dos céus. Eu não precisaria nem de fazer comentário aqui. Nenhum. Eu não precisaria de fazer comentário nenhum. Tá? Se você pegar uma Bíblia, por exemplo, que as palavras que Yahushua disse, o Cordeiro, estão em vermelho, você vai ver que essas são as palavras dele, segundo a tradição escrita. Né? Nós não estamos aqui questionando se ele disse tudo isso, se ele não disse, é o que está escrito. Tá? E até então a gente não está questionando isso. Tá certo? Então isso aí está na Bíblia do católico, está na Bíblia do evangélico, não tem diferença. A única coisa, a gente não consegue pegar todos os versos de todos os estudos e trazer para vocês aqui uma melhora de tradução de cada palavra. Você consegue fazer isso, eu já ensinei em outros vídeos, certo? Acontece que se eu for fazer isso em todos os vídeos, a gente não anda. Eu estou no Apocalipse 6 faz um mês, que eu estou ali batendo, que já estava pronto, mas fomos remexer, a coisa, né, vai mudando. Então, assim, aqui, por exemplo, onde fala nem um J é um Yod e nem um Tio é um Vav, certo? São caracteres da língua hebraica. Mas aqui para nossa linguagem utilizada hoje em dia, digamos que seria um J ou um Tio, mas não é J porque não tinha J no hebraico, é óbvio, né? Se não tinha J no hebraico, não pode ser um J aqui, mas tudo bem, vocês entenderam o sentido da palavra. Ele automaticamente disse aqui, não se tira nada na lei, certo? Até que tudo se cumpra. Se você acha que tudo foi cumprido, então fique à vontade, mas é a palavra dele. Agora nós vamos ver o que Paulo disse. Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que não aconteça que, estando sendo nos deixada a promessa de entrar para o repouso, alguém proveniente de entre vós pareça ficar para trás. Porque também a nós estão já tendo sido pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da audição da pregação não lhes deu aproveito, não tendo sido mesclada conjuntamente com a fé naqueles havendo ouvido. Porque nós, aqueles havendo crido, estamos entrando para o repouso, tal como ele tem dito. Assim jurei na minha ira, que não entrarão para meu repouso, embora as obras dele havendo sido acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar ele tem dito assim a respeito do dia sétimo, e no sétimo dia o Criador cessou proveniente de junto de todas as suas obras. Só uma pausinha. Pessoal, lembrando aqui que isso aqui é um conjunto de ensinos das boas novas, certo? Então não adianta qualquer outra pessoa querer subir num púlpito de uma igreja, por exemplo, e dizer que Paulo fala que a lei não precisa de ser guardada mais. Vai ler Coríntios 5 inteiro, o capítulo inteiro. Lê o 11 inteiro. Lê o capítulo 2 inteiro. Se alguma palavra ali te deixou com um ponto de interrogação, pega um dicionário Strong e vai ver os verdadeiros significados da palavra. Não tem contradição. Não tem. Como é que ele escreve para Hebreus uma carta dessa aqui, com palavras dessa, e para os romanos ele escreve outra? Ou é ou não é, não existe meio termo na escritura, correto? E aqui ele está dizendo, olha, nós sabemos que o Criador já descansou das suas obras, ele terminou lá no sétimo dia, e ele descansou no sétimo, terminou no sexto, descansou no sétimo, nós já sabemos disso, mas ele está repetindo aqui os versos, e ainda ele cita versos de Salmo, que nós vamos ver aqui agora que Davi escreveu, o verso 5 em diante, Mariane, por favor. E outra vez neste lugar, que não entrarão para o meu repouso, Salmos 95, 11. Uma vez que, pois, resta alguns entrarem nele, e que aqueles a quem primeiramente, havendo sido pregadas boas novas, não entraram por causa de descrença. Determina outra vez um certo dia, hoje, como tem sido dito, hoje, se ouvires a voz, vós não endureçais os vossos corações. Salmos 95, 7 a 8. Porque se Josué lhes deu repouso, o Criador não falava posteriormente a respeito de outro dia. Não tem outro dia. Descanso é só a palavra sábado, correto? É o significado da palavra. Não tem outro dia. Eu posso me sentir à vontade lá dentro da minha igreja, da minha religião, fazer o que eu quiser, mas não é o que a palavra diz.
Não tem outro dia a não ser o Shabá, a não ser o 7º dia. Foi intitulado, ele está cravado, é lei, é perpétuo. Por favor, o restante, Mariana. Portanto, é deixado faltando ainda um repousar para o povo do Criador, porque aquele que entrou para o repouso de propriedade dele, ele também cessou proveniente de junto das suas próprias obras, como o Criador cessou proveniente de junto das obras dele próprio. Sejamos, pois, diligentes para entrar para aquele repouso, a fim de que ninguém caia dentro do mesmo exemplo de descrença. Bom, Paulo está pregando as boas novas e dentro das boas novas, um dos quesitos é a lei, é o Shabá, e ele vem pregando para Hebreus, ele vem pregando em todos os lugares e hoje o povo pega partes de Paulo e começa a descer a lenha na lei, certo? Vamos ver o que nós temos mais aqui hoje. Agora a Mariane vai ler para vocês a parte aqui dos líderes religiosos, os manuais de orientação religiosa, o que vem sendo gravado na mente das pessoas de geração em geração. O pai nem precisa de ler, ele repete isso para o filho. O pastor não precisa de ler, ele aprendeu lá no manual dele, ele não precisa de ler, ele repete. O que eles dizem, Mariane? Os mandamentos foram abolidos na cruz. Estamos debaixo da graça. A lei era para os israelitas. Essa é a lei de Moisés. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é um resumo da lei. O Velho Testamento foi abolido. Isso e outras pérolas. Essas são as pérolas de muitos por aí. Pastores, membros, prova na Escritura. Eu te desafio. Você que é pastor e vai me ouvir, você que você que vai receber esse vídeo, correto? Esse vídeo aqui, se você gostou do assunto, você vai passar ali adiante, tá certo? Se você não gostou, fica para você mesmo, mas se você gostou e você tem coragem, envia para o teu pastor, envia para ele. Eu desafio ele a mostrar qualquer verso dentro da Escritura, com cada palavra detalhada, inclusive hebraica, com versos strongs. Eu desafio ele a me mostrar um verso da Escritura que vai abolir a lei. Eu desafio. Eu escrevi isso aqui hoje, não foi de punho, porque eu estava digitando. Olhando do ponto de vista bíblico, já que meu ponto de vista não é importante, não importa aqui, nem o meu nem o seu, para falar a verdade. Eu, Rogério Canova, digo que esses que não ensinam conforme as Escrituras Sagradas, mas sim conforme o que lhes convém, são um bando de falsos profetas. Assim como tem falso profeta em todo lugar hoje, tem uma profetada toda aí, eu vou pôr um outro vídeo aqui, tá? Esse povo que está falando aí da vacina, esse povo que está falando do tal como é que é o negócio em verde? Passe verde, lá de Israel. Vai ler a Escritura, meu irmão. Deixa de ficar manipulando a massa. Você vai ser cobrado. Você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre como falso profeta. Porque isso não está escrito na Escritura. Levanta a tua cabeça, faz mais oração, vai examinar a Escritura e para de se enquadrar ali dentro daquele povo que está descrito dentro da lei, que não é para a gente dar ouvido, para médios, adivinhadores, especuladores. Vai estudar a Escritura. Digo isso porque sei que temos que ser tardios em julgar, mas prontos a dar testemunho de nossa fé. Eu tenho certeza absoluta que eu não tenho direito de julgar ninguém. Mas aqueles que se dizem estarem no aprisco, toda a Escritura diz, através do Criador, que eu tenho direito de julgar os atos. E não são bons os atos. E nós não queremos contribuir com a manipulação exercida sobre os que amamos. É exatamente isso que nós não queremos. Tá certo? Agora nós vamos ver, dentro da Escritura, as passagens que falam sobre a lei. Nós vamos ver no Velho Testamento, que alguns líderes dizem que foi abolido, né? Mas não são eles que vão dar a oportunidade de ser salvos a vocês. A oportunidade já foi dada. Se você conhecer a verdade não estão nas pessoas, nem em mim. A verdade já foi escrita, então tem que examinar, tá? Então eu trouxe aqui Êxodo, Isaías e Apocalipse. Tem a Bíblia inteira para ler, é para ler a Bíblia inteira. Mas nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Êxodo 34:1.
Então disse o Criador a Moisés: lavra para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Êxodo 27. Por enquanto, nós vamos ficar com 34:1. Bom, nas minhas pesquisas, eu fui lá para a Bíblia Hope, né? Vamos aqui para a Bíblia Hope. Cadê o mouse que sumiu? Aqui, apareceu. Olha só, o Êxodo capítulo 34, 27, eu quero que você use depois o dicionário de Strong. Eu quero que você veja aqui o significado da palavra aliança. Eu fiz contigo uma aliança. Quantas alianças o Criador fez? Quantas vezes essa palavra foi utilizada dentro do, vamos colocar aqui, Velho Testamento, para ficar de compreensão de todos? Quantas vezes ela foi utilizada, certo? Aqui, ó, Gênesis, olha aqui à direita, olha a direita aqui da tela. Gênesis, 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 Gênesis. Vasculha para você ver o que significa essa aliança. Ah, mas a aliança foi feita só com o povo de Israel. Cadê o povo de Israel em Gênesis? Cadê pastores, líderes de igreja? E se você for mais adiante, você vai encontrar a mesma palavra nos livros do Novo Testamento. Por que nós não temos referência aqui? Porque nós só temos o novo em grego, tá certo? Mas a mesma palavra usada, aliança, correto? Ela está aí. Olha o significado das 2 tábuas, lá para você ver também. Olha o significado das 2 tábuas, tá certo? Eu quero que você olhe depois. Nós vamos seguir aqui. Mariane vai continuar a leitura. Êxodo 27. Disse mais o Criador a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Tá. Eu quero explicar um detalhe aqui para vocês. O Êxodo 34:1 começa o Criador dando as mesmas informações para Moisés. Moisés já tinha descido, encontrado o bezerro de ouro, ele destruiu as tábuas lá no bezerro, certo? Tá lá na escritura, não estou inventando aqui não. Lê Êxodo aí que você vai ver um pouquinho para trás. Aí você encontra agora, no verso 34:1, o Criador dizendo assim: Moisés, você vai pegar as tábuas que você lavrou e você vai escrever as palavras que eu disse antes. Agora eu te desafio a ler do 34:1 ao 34:27. Eu esqueci de colocar o 34 aqui, mas é 34:27. Eu te desafio a ler, porque você vai ver que ali dentro não estão só os 10 mandamentos. É toda a lei. É porque a palavra lei foi mal traduzida. Eu vou provar para você aqui que não é lei que está escrito, é Torá. E a Torá se refere aos 5 primeiros livros da Escritura. Então, o que o Criador disse para Moisés que ele ia repetir era a Torá. É óbvio. Se você não entendeu isso ainda, volta a ler Êxodo. Você vai perceber que não é só o decálogo. A propósito, você sabia que a palavra 10 ali, ela pode ser referente? Eu vou mostrar para você aqui no vídeo. Você sabia que a palavra 10 aqui, ela pode ser referente não só a 10 mandamentos, mas também a, como que eu falei aquela hora? Dezenas de mandamentos, tá certo? É a mesma palavra utilizada para outras, tá bom? Então, o tradutor não foi bom aqui na tradução. 10 mandamentos. Ué, mas com coisa então que os outros não são importantes, né? Eu posso fazer tudo. Não, não. O Criador, a lei dele é um espelho, tá certo? Agora eu vou provar aqui para você em Isaías 8:20 que a palavra não é lei, é Torá. Lê pra gente, Mariane. A Torá e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Pronto, pronto. É a prova que você vai pôr aí, as pessoas estão conversando com você, os vídeos que você tem visto, tá certo? Se tiver dentro... Agora é muito fácil eu pegar lá um vídeo do Apocalipse e tentar colocar ali acontecimentos atuais dentro do contexto. Se não está escrito, meu irmão, não inventa as coisas. E você que está assistindo, coloca a prova se está na escritura ou não. Não, meu irmão, mas é sobre isso que estava falando. Não, não está escrito isso lá. Eu não tenho direito de colocar coisa onde não tem. Ou é ou não é. Não existe meio termo na escritura, dentro da espiritualidade do Criador. Eu vou ler para vocês agora aqui na Bíblia Ruby, tá certo? Aqui, ó, separei, já deixei na ponta da agulha. Tá aqui.
Isaías 8:20. O que diz aqui onde está a palavra lei? Aqui, ó, aqui em cima, para a lei. Vamos clicar aqui na referência do verso Strong. Vamos colocar aqui para vocês verem. Eu coloco para traduzir para o português. E aí eu encontro aqui o que está escrito. Vamos lá, vamos subir um pouquinho aqui. Direção, instrução, costume, lei, decisão, ensino, ensinamentos, tá? Respectivamente, nesse verso, qual que é a palavra utilizada? O que eu encontro aqui? Será que é lei mesmo ou é Torá? Aqui a referência, ó, não preciso nem descer lá embaixo. Aqui a referência é Torá. Olha só, eu deixei separado aqui o programinha The Word, é um programinha de Bíblia, você tem Bíblias aqui com versos strong nele. Até nesse simples programinha, eles põem aqui, ó, vamos lá, 8 verso 20, tá aqui, ó, aqui o 20. A lei, o que se refere à lei? Torá. Torá não é lei, é Torá. E a Torá são todos os mandamentos do Criador, não só o decálogo, tá certo? Então, aqueles que hoje em dia não estão falando em conformidade com a lei, com a Torá, não verão a alva. Não se engane, não é o que os outros ensinam, é o que está escrito. É assim que funciona as coisas com o Criador. Então a gente pode entender o seguinte, que quando está escrito lá que as dezenas de mandamentos foi escrito pelo dedo do Criador, né? Porque você vai ler que os 10 mandamentos foi escrito pelo dedo do Criador. Mas a palavra ali cabe a dezenas de mandamentos. E foi entregue a Moisés e ele levou para o povo as dezenas de mandamentos. É engraçado, né? Que você vê Moisés repetindo para o povo depois, ele não repete o decálogo. Ele repete todos os mandamentos. Ele vai conversar com o povo depois sobre os mandamentos. É simples de entender. Eu não preciso de adequar a escritura ao meu entendimento ou à minha vontade. Não, está escrito, está escrito. Apocalipse capítulo 12, 17. O dragão se irou contra quem, Mariane? E o dragão irou-se contra a mulher e saiu afora para fazer guerra ao remanescente da semente dela, aqueles que estão preservando e obedecendo aos mandamentos do Criador e tendo o testemunho de propriedade de Yahushua. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. O dragão não... Ah, mas o dragão está irado contra a igreja. Todo mundo fala isso aí, prega de púlpito para púlpito, mas esquece do restante do verso. O restante do verso diz que está irado contra a mulher, que pode representar a congregação, o povo dele. Mas qual povo? O povo dele. O povo que reconhece o Criador do céu e da terra, que é o mesmo povo que guarda os mandamentos dele. Correto? É esse povo. Não é com qualquer outro povo, não. Não é com outro povo que guarda parte dos mandamentos, ou só os 10. Não. A Escritura diz, não adianta eu procurar coisa em conformidade para me sentir mais à vontade dentro da minha igreja, dentro das minhas, do que está gravado já na minha mente. A Escritura, Paulo é claro, ele explica, ele detalha lá em Hebreus 4:12, se eu não me engano. A palavra é viva e eficaz, faca de 2 gumes, espada de 2 gumes. Ela divide tudo, correto? Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que estão preservando e obedecendo aos mandamentos do Criador e à fé de Yahushua. Não são outros não, pessoal. Se o pastor, se o padre, ou seja quem for, com todo respeito ao seu trabalho, eu não sei como é que você não acha isso aqui na sua Bíblia, que é igual à minha. Se você tem ouvido isso de alguém, não importa quem seja o líder da sua denominação, não está escrito isso na Bíblia. Ou se não, se alguém que vai receber esse vídeo, que se sentiu ofendido, prova para mim o contrário. Prova para mim e para os demais que estão participando do canal, que estão assistindo os vídeos, acompanhando. Prova para quem vai te enviar esse vídeo. Prova o contrário.
Ah, ficou louco. O camarada agora diz, não, eu não digo. Está escrito na escritura. E se alguém que enviou esse vídeo para você, meu amigo, tem dito isso, e você tem feito gracejo, respeita um pouco mais. Respeita um pouco mais. Se você não sabe do que está falando, e se está repetindo palavras de guias cegos, você vai cair no mesmo buraco deles. Tá certo? O último verso de Apocalipse. Bem-aventurados são aqueles que estão cumprindo os mandamentos dele, de modo que o direito deles será sobre a árvore da vida e através dos portões. Entrarão na cidade. Cortou aqui o texto, ficou lá embaixo. Entrarão na cidade pelos portões. Esse é o que está escrito lá no verso. Então, ninguém tem condições de falar o contrário. Está escrito. E se está escrito, a única coisa que eu posso fazer é melhorar um verso ou outro. Eu posso melhorar um verso ou outro, como é o caso aqui de Apocalipse 14, 12. Correto? Os que guardam os mandamentos. O que são os mandamentos? São os 12. Por que não colocou a lei aqui? Os 10. Eu já fui até para os 12. Onde que eu tirei 12? Não sei, né? Porque não são só 10. O que eu encontro aqui? Ah, não, mas os mandamentos estão só lá no Êxodo. Tá aqui, ó. Mateus, aqui à minha direita. Tá aqui à minha direita. Mandamentos está na lei. Certo? Lembrando que quando está escrito palavra lei, o que tem lá? Torá. Os mandamentos estão na Torá. Tá aqui, ó. Mateus, Marcos, Lucas. Todas as mesmas palavras usadas do grego para a palavra mandamento. É ordem. E onde eles estão? Na Torá. Eles estão lá. Então, negativo, meu amigo, para você que está pregando aí, para os seus congregados, para as pessoas que te seguem, e seja qual for o seu canal, que foi abolido, que nós estamos debaixo da deusa graça, mentira. Nós estamos debaixo do favor imerecido, meu irmão. Vai estudar a escritura, vai ver o significado da palavra graça, vai ver se está escrito graça lá mesmo, se Paulo escreveu graça alguma vez na vida. Se ele tivesse escrito, ele era um pagão. Mas ele não escreveu graça, ele escreveu favor imerecido, tá certo? É lógico que você tem todo o direito de ficar onde está, de fazer o que quiser da sua vida. Mas pregar, se enquadrar no grupo de falso profeta, arrebanhar multidões para ter dízimo, lucro através do YouTube ou outra coisa, dizendo que não tem, você vai fazer isso com quem está em conformidade, se sentindo bem aceito com o que pensa. Pois bem aceito em conformidade tem que estar com o que está escrito. É assim que funciona. Se não for desse jeito, não é de outro, tá bom? Esse, aqui, ó, vou ler aqui, ó. Usado nos mandamentos da lei mosaica, tá bom? Tá lá no livro de Apocalipse. Ó, aqui, Romanos. Aí, vai lendo, pessoal. Vai estudando um pouquinho, ó. Romanos 13, Romanos 7. Tá tudo a mesma palavra usada, tá certo? Que é essa palavra aqui, entolé. Que esquisito, né? Mas é entolé. Que se refere aos mandamentos. E onde eles estão? Na Torá. Então, se você quer falar, fazer comentários no seu canal, na sua igreja ou para qualquer outra pessoa da escritura, vai estudar a Torá primeiro, porque a escritura se completa. Não tem nada de novo debaixo do céu, é bíblico, tá bom? A escritura se completa. Por que nós fizemos isso? Justamente hoje é um Shabá, o Shabá está dentro da lei, é para ser guardado, é para ser preservado, e nós não queremos que o sangue de pessoas inocentes caiam sobre nós. Essas são as palavras de Paulo. Então, nós amamos muitos das pessoas estão inscritos no nosso canal. Nós amamos muitos dos nossos familiares. Nós amamos muitos das pessoas que nós temos amizade e nós não queremos ser culpados pelos erros pregados pelos falsos profetas na vida de vocês. Tá certo? É claro que você pode se sentir mais à vontade pensando, mas isso é o que diz a religião dele. Tira isso da sua mente que eu não tenho religião, tá bom? A minha religião é estudar a escritura.
E um conselho que eu te dou, leia os 5 primeiros livros pelo menos umas 5 vezes na sua vida e depois você tenta entender o restante da escritura que vai ficar tudo mais fácil. Teve dificuldade com alguma palavra? Tem alguma coisa lá que não está soando bem? Compre um dicionário Strong, ou se não, usa esse programinha aqui, a Bíblia Ruby, e você vai conseguir ver os versos Strong, né, uma tradução exata do verso, conforme nós temos em mãos o que nós temos de recurso hoje em dia. Que o Criador abençoe você e sua casa. Eu espero ter sido claro a você, eu espero ter sido objetivo e eu espero que você abra sua mente. E se não entendeu, assista 2 ou 3 vezes e vá estudando aí que nós estaremos orando por você. Um forte abraço, fique com o Criador e Yahuwá.